Eu puxei aquela pergunta do nosso amigo Primo Levi, quando escreveu aquela poesia, né, que se chama É Isso um Homem. Depois eu leio a poesia, né. Eh, Evidentemente que a ideia aqui, né, era fazer alguns exemplos, algum percurso, né, sobre essa capacidade impressionante que tem o homem de infligir sofrimento ao outro, que não é sofrimento qualquer, né. Essa coisa de segregação, de judeus com cristãos e tal, isso já remonta a muito tempo, né. Até porque, assim, começando como exemplo, em 1478, Sixtus IV, né, ele autorizou Fernando e Isabel da Espanha, né, aquelas lá do Colombo, né, a proceder à Inquisição, que depois ela continua em 1492, mas nós já tivemos possivelmente, 1536, iniciou a Inquisição em Portugal, que é muito assemelhado a essa situação que depois nós vamos ter no século XX, né. Nós tivemos também, curiosamente, o primeiro gueto, primeira segregação de judeus que se conhece assim, né, ou pelo menos das que eu anotei, foi em Veneza em 1577. Então já havia, assim, uma linha complicada, né. Em 55 também já tinha havido segregação na Itália, coordenada por Paulo V, né. Então, vocês veem que essa tradição de impor, assim, sofrimentos, porque não sei se vocês viram, quem já andou por aí, na França até tem um museu lá da justiça que mostra vários aparelhos de tortura, não aqueles sanguinários, né, porque a tortura na Inquisição impedia a questão do sangue, então você tinha que fazer uns esquartejamentos lá, umas dissociações lá musculares e ósseas sem verter sangue. Então isso era realmente um pouco complicado, mas os caras tinham muita imaginação e iam criando várias peças para torturar o outro, né. Mas ao nosso campo aqui, nós deveríamos dizer o seguinte, né, que ali, ali pela década de 30, quando começaram essas questões das segregações, etcétera, né, foi promulgada a famosa Lei de Nuremberg, que proibia casamentos, né, entre judeus e não judeus, né. Isso, inclusive, para você ser considerado não judeu, você tinha que ter uma linhagem ariana até uma árvore que até 1750, retrocedendo, não tivesse entrado nenhum desses aí que maculariam a linhagem familiar. A coisa vai, vamos dizer assim, ficando complicada. Vocês sabem que os judeus tiveram mais ou menos em 39, foram confinados no famoso gueto de Varsóvia, né? E é um dos guetos mais conhecidos do mundo, são dois, o de Lodz e o de Varsóvia. O de Varsóvia é muito conhecido porque ele tinha 500.000 judeus, que ao final do tempo não podiam sair, não podia fazer nada, as crianças saíam para ver se conseguiam alimento, que uma das finalidades, inclusive, de manter aquele gueto ali, era matar o pessoal de fome, né. E, inclusive, era oferecida uma espécie de umas rações que cada um, conseguiria comer mais ou menos o equivalente a 600 calorias, o que é realmente bastante baixo para a turma aguentar, né. Ele vai se revoltar em 43, vai ter aqueles dias de luta lá no gueto de Varsóvia, e ele é conhecido porque morreu todo mundo, né, porque o pessoal lutava, mas não tinha recurso, não tinha armas, nada disso, e os alemães incendiaram o gueto todo e o cara se lançava nas chamas ou nas calçadas
e ele é considerado uma situação épica, porque ela não teve prisioneiros, porque todos morreram, né? Numa autoimolação, inclusive. O de Lodz também foi bastante complicado. Para vocês verem a sofisticação que foi avançando, né? Na Alemanha, eles criaram, fundamentalmente, haviam 5 campos que eram caracterizados como campo de extermínio, porque, em tese, você tinha campo de extermínio, você tinha o que era conhecido mais assim como campo de concentração, ficou o nome geral, mas era um campo de trabalho, trabalho escravo, né? E, mais ou menos, esses 2 campos, né, eles se dividiam. Quando você chegava, por exemplo, no porque tinha o Schelm, tinha o Belzec, tinha o Sobibor, tinha o Treblinka e tinha o Auschwitz-Birkenau, que esse era onde esteve, inclusive, o Primo Levi, que era uma coisa, assim, terrível, né? Vocês, para terem uma ideia, né, essa situação desse confinamento, ele criava uma série de outros problemas acessórios. A quantidade de pessoas que ele levava para o campo não tinha espaço para aquele pessoal todo. Então, você chegava na estação e já quem fosse mulher, criança e velho, a maioria, às vezes, alguns casos não ia, mas a maioria ia para a câmara de gás, né? E os homens, os que tivessem com aparência melhor, iam para os trabalhos, que eram as coisas mais impressionantes, 12 horas de trabalho, e que a finalidade era que muitos deles morressem de fome, de cansaço e de frio, porque quem já andou por lá, quem conhece a Polônia, sabe muito bem que o inverno lá não é mole, né? E você, com aquele pijaminha de flanela, era uma loucura. E fora as contagens que tinha, que deixava os homens, às vezes, depois de trabalharem 12 horas, 2, 3 horas em pé, fazendo contagem e recontagem. Era para enfraquecer e para morrer. Eu trouxe, como da outra vez, eu não me lembro, né, se eu cheguei a falar do doutor Mengele, que faleceu aqui no Brasil. Não me lembro se eu li para vocês a parte do Mengele, porque realmente não li, não, Cláudia. Bom, a parte do Mengele é realmente terrível, porque, para vocês terem uma ideia, eu, quando tive lá, eu vi um mapa, né? Eu pensava que era essa meia dúzia de campos aqui, mas tiveram, segundo as informações, 40.000 campos de concentração, né? 40.000 campos de concentração, nos mais diferentes lugares. Em Dachau, que eu já tive em Dachau, em Auschwitz. Em Dachau, você aperta um ponto, lá aparece, é uma loucura o número de luzinhas que aparecem no mapa. Ali não tem 40.000, mas era uma montanha. Eu tomei até um susto, que eu nem sabia que era esse tempo todo. Eu só não falei que havia um campo de prisioneiros, mas o campo de prisioneiros não era muito utilizado, porque os caras matavam os prisioneiros e não tinha muito só de campo de prisioneiro, mas oficialmente tinha, né? A maioria no Auschwitz-Birkenau, a média de execuções por dia era só a brincadeira de 6.000 por dia, né? Então, você imagina, o total da mortandade foi 9 milhões, sendo 6 de judeus, né? E 3 não judeus, ciganos, homossexuais, padres, aí tinha de tudo, né? Mas, oficialmente, a comunidade judaica, que tem a informação mais precisa, foram 6 milhões, mais ou menos dividido. Eu vou, então, ler aqui o Mengele. Se eu não li, vou ler de novo, o pessoal vai ouvir. Em Birkenau, Auschwitz, havia centenas de carrascos que matavam eles mesmos com as próprias mãos. Eles estrangulavam, fuzilavam, torturavam, injetavam fenol nos corações, selecionavam pessoas para as câmaras de gás,
jogavam nos fornos dos crematórios. Eles tinham hábitos, porque a SS, que era a guarda do campo, essa unidade militar, ela era especializada em guardar campos. E todo guarda desse campo, todo soldado desse do campo, da SS, ele tinha sempre um chicote, que tinha arame e uns trançados. Então, você apanhava de chicote o tempo todo, seja para o que fosse. E havia um detalhe também, na estação do trem, quando você chegava, ninguém falava a sua língua, porque, vamos dizer, chegou o polonês, mas o cara só falava o alemão, de propósito, para você não entender o que ele estava te ordenando e ele poder te chicotear até você entender. Bom, e eles gostavam de pegar, como se diz, as crianças de colo, e, quando estava já tudo meio assim tumultuado ali, eles pegavam e lançavam as criancinhas pelo pé lá no meio do crematório, né? do crematório, não, do banho, e ia sair o gás, o Zyklon B. Né? Então, outras centenas ajudavam nas execuções. Eram vigiados dia e noite, tal, e todos prontos para atirar. Alguns nomes se sabia de um ou outro, mas a maioria não sabia nenhum nome. Um nome que era muito conhecido no Auschwitz-Birkenau era o Dr. Mengele. Não havia condições de os prisioneiros conhecerem todos os seus carrascos. As vítimas eram mortas por gás e queimadas no crematório. Não tinha oportunidade de conhecer os carrascos dos crematórios. Nenhuma das vítimas assassinadas em um dos crematórios conhecia os carrascos do mesmo. E os Sonderkommandos, que eram esses que ficavam encarregados de levar depois os corpos para os crematórios, porque antes dos corpos serem levados para os crematórios, eles tiravam todos os cabelos desses mortos, eles tiravam todos os dentes, principalmente se tivesse dente de ouro, etc. Eles tinham um alicate próprio, porque, às vezes, muitas das alianças não saíam no dedo, né? Você não puxava. E, às vezes, o corpo ficava um pouco entumecido. Então, tinha um alicate próprio para cortar o dedo do cadáver e tirar a aliança ou o anel que ele tivesse. Então, você tirava, você pegava, né? Tudo isso aqui você tirava do morto, né? O cabelo, os dentes, os ossos, que você viu para fertilizante, também aproveitava, os anéis com o corta-dedo, a gordura que você via para sabão, isso tem lá em Auschwitz, os cabelos e os óculos. Todos os óculos você também aproveitava, isso tudo ia para a indústria alemã. Dizem que a Siemens, e tem uma outra que eu me esqueci o nome agora, que ficava, até se mudaram, botaram uma instalação perto de um campo daquele de extermínio lá, para poder pegar esses restos todos aí para as fabricações dos materiais dele lá. Então, havia, às vezes, né, em Birkenau, num mês, que podiam ter se exterminar uma quantidade absurda. Mas, se falando no Dr. Mengele, ele nasceu em 1911, na Baviera, e aqui, quando se fez esse livro aqui, ele ainda estava vivo, mas estava desaparecido. Depois foi achado aqui no Brasil. Se fosse achado e trazido para um tribunal, 5 milhões de prisioneiros mortos por gás e queimados em Birkenau, Auschwitz, se ergueriam das cinzas e apontariam seu dedo, né, para eles. Né? Na plataforma de Birkenau, parava arfando as locomotivas que haviam partido de todas as cidades da Europa, conquistadas pelos nazistas. Bom, durante 4 anos, 5 milhões de deportados chegaram lá. Eles eram destrancados, chegavam assim já semi-mortos na plataforma. Aproximadamente 3/4 dos recém-chegados eram mortos por gás nas primeiras horas seguintes. Quantos e quais deveriam ir diretamente da plataforma para as camas de gás, independente do fato dos trens chegarem de dia ou de noite, era sempre determinado pelo mesmo, o Mengele, porque o Mengele gostava de ficar na estação, diz que ele ficava cantarolando e apontando com o dedo quem ia e quem não ia. Preferência total dele era por gêmeos. Não podia ver gêmeos nem anões, como eu disse aqui, ficava alucinado e levava lá para a enfermaria dele. Bom,
Durante a seleção para o crematório, que era realizada com os prisioneiros até então deixados com vida, ficávamos enfileirados nus. Porque você era recomendado que você ia tomar banho, ia botar toda a sua roupa ali. Eles exigiam, com a organização alemã dele, sapato de um lado, calcinha de um lado, sutiã do outro, roupa de baixo, roupa de cima, tudo colocado certinho. Se não colocasse certinho, já tomava uma meia dúzia de chicotadas ali mesmo. Então, e ele, com a mão enluvada, diria se vai para a esquerda, vai para a direita. Bom, e ele, nessa época, tinha 30 anos, estava esbelto, bonito, cheio de energia, como parecia como que vestido para uma operação de passeio, para uma situação de festa, era assim. Era meticuloso, minucioso, nunca se preocupava com nada, né, a não ser com os pacientes, né, que ele iria... Disse que eles eram treinados, esses SS, para não ter dó e não ter pena de você. Se algum desses soldados demonstrasse pena ou ficasse condoído com você, ele era punido pelos próprios companheiros. Era retirado, era preso, era tirado da situação. O SS não podia ter pena de nada, nada. As crianças. Já nos primeiros dias após sua nomeação para chefe do crematório 4, o homem da SS Moll são das crianças, destacou-se por seu entusiasmo a serviço da morte. Para evitar confusão, mandava cavar valas com antecedência, nas quais os cadáveres eram queimados, no caso dos crematórios estarem sobrecarregados. Nos dias de maiores acúmulos, ele mesmo arregaçava as mangas e atacava o trabalho, jogava os cadáveres na fogueira. Não era preguiçoso. Nessas condições, trabalhava por dois. Sua maior alegria era ver sangue humano. Sua atividade predileta era dar tiro na nuca de crianças. Apesar de todas as precauções, frequentemente milhares de pessoas aguardavam a sua vez diante das câmaras de gás. Mães com seus filhos, velhos e doentes que eram levados dos vagões diretamente para lá. Toda vez que chegava vários transportes, de dia e de noite, formava-se uma multidão na frente dos crematórios. Não havia espaço para todos de uma vez. Para acalmar as pessoas e evitar o pânico, Moll, que tinha sido honrado com o título, né, tinha sido promovido a comandante dos 4 crematórios. Ele misturava-se às pessoas e falava-lhes: tenha paciência, logo chegará a sua vez. É rápido, sem banho não poderão ficar. Limpeza é vital. Moll falava docemente e apontava para a porta da câmara de gás. As pessoas liam e reliam a inscrição em 4 línguas, lavatório, e se acalmavam. Quando uma criança chorava nos braços de sua mãe, Moll tirava uma bala ou um chocolate do bolso e lhe oferecia sorrindo. Em seguida, dirigia-se à mãe: dê-me a criança um pouco, vamos procurar um brinquedo. Pegava a criança, passava-lhe a mão no cabelo e se dirigia com ela à construção. Dava uma volta pelas câmaras de gás e entrava diretamente na sala de cremação. Pegava o seu revólver e dava um tiro na nuca da criança e jogava sobre os cadáveres que ardiam nas chamas do crematório. Isso é, só para vocês terem uma ideia, assim, rapidamente, né, a situação do campo. E, como eu contei aqui para vocês, o pessoal do campo, segundo as informações que eu tenho uma biblioteca grande sobre esse assunto, né? Eles falavam que era um inferno você viver do lado do barracão do Mengele, porque o barracão do Mengele não só tinha o Mengele como chefe, mas tinham vários outros médicos que tinham... Eu não trouxe aqui, porque é muita coisa. Eu tenho um livro aqui, Os Médicos em Auschwitz. Quem é médico fica chocado como é que os médicos podiam fazer isso, porque os médicos faziam tudo que você pode imaginar em matéria de cirurgias. O cara queria conhecer o fígado,
ele abria um paciente daquele lá e via o fígado. Agora, isso era tudo sem anestésico. Então, a gritaria de manhã, de tarde e de noite do barracão do Mengele era uma loucura. E a turma do lado, que já vivia aquela vida de desgraça, não conseguia dormir, né? Porque não sei se quem já teve em Auschwitz se lembra, né? E Dachau é a mesma coisa. Os beliches são sempre de 3, né? Normalmente, o pessoal de cima, se está doente, ele não consegue descer. E não é também assim. O beliche é um pouco largo, mas não é um beliche para cada um. Em cada beliche, dorme a cabeça para um lado e o pé para o outro. Quer dizer, são 2, 3, às vezes, num beliche. E era assim como o cara diz, você se desse sorte de um cara pequeno, você estava bem. Se fosse um cara grande, já ficava complicado dormir com ele, não sei o quê. Fora que tinha algumas bobagens assim, que a gente que não estava lá não pode imaginar como é que é. O pessoal que ficava com diarreia, disenteria, com todas essas coisas, ele às vezes não conseguia mais, pela condição que ele estava, de descer do beliche. Então ele ficava defecando líquidos e aquilo pingando para baixo. Bom, isso é infecção, era o diabo a quatro. Então a mortandade era uma coisa terrível, né? Era uma coisa terrível, com todas as maluquices que eu não vou entrar aqui muito no mérito. Mas eu só estou dizendo isso para mostrar que capacidade é essa que o ser humano tem de fazer mal ao outro. É incrível, porque isso é no século passado. Matar 100 milhões de pessoas, 9 milhões, não é absolutamente fácil. E tem que ter uma capacidade destrutiva avassaladora, né? Aqui tem, como eu disse, né, os livros dos médicos é coisa de maluco. O cara tirava o globo ocular de um, abria o do outro, tirava, costurava o globo ocular, mas como é que é? O cara ia morrer. Quando não morria pela hemorragia, amputava pé de um, e tinha mania de gêmeo, abrir gêmeo para ver se era igual por dentro. Isso era uma loucura. Isso tudo sem anestésico. E fora, né, como eu dizia até o Primo Levi, que ficou até porque era químico num lugar lá especial, a medicação que tinha, às vezes, era uma só. Se a doença não equivalia àquela medicação, aquele fármaco que você precisava, não tinha jeito, ficava assim mesmo. Isso, então, era contaminação, o cara morria, ficava. Era uma loucura. E é impressionante, porque, obviamente, digamos assim, essa capacidade de infligir sofrimento ao outro não é uma coisa que a gente lida muito, né? Mas, se você vai ler esses textos, você fica impressionado, né? Eles criaram uma determinada polícia lá, que eles gostavam muito de, de pegar uns bandidos, uns marginais da Hungria, e botava aquele cara atrás de um grupo e tal, e o cara ia dando tiro na cabeça dos adolescentes, de um por um. Aí o cara comenta, mas depois ele chega em casa, janta com a mulher, com os filhos, tudo bem, né? Uma alienação assim impressionante, né? E aí eu fui, né? E puxei aqui, só para a gente se situar um pouco, e puxei um pouco aqui o mal-estar da civilização do Freud, né? Ele vai dizer que, como vocês sabem, nós temos 3 fontes de sofrimento, né? O nosso próprio corpo, condenado à extinção, né? As forças da natureza, né? Terremoto, maremoto. Bom, e o grande problema da vida do ser humano, o outro, né? Esse, sim, é a grande ameaça e a grande complicação da vida do ser humano. E não sei se vocês se lembram que ele vai dizer, né, que na vida sempre se fica à procura de felicidade, como se alguém pudesse ter uma felicidade assim ininterrupta. Meio que nós hoje mesmo já sabemos que a felicidade é muito pontual, até você tem mais chateação do que prazer, né? Como ele até diz, né? Por isso até que a natureza ainda criou o princípio de realidade, né? Para você poder também se adequar um pouco dentro dessa situação. E ele vai dizer, né, que vocês se lembram, que nem a religião consegue dar um jeito nisso, porque a religião, o que é que ela vai fazer? Ela
vai criar essa fantasia desse outro a quem recorrer. Quer dizer, criar a fantasia de um Deus que protege, né? Ou seja lá que figura, ou em qualquer religião, uma figura superior que protege. Quer dizer, mas não é isso. O ser humano tem um desamparo já por natureza, né? Então, não existe esse outro a quem recorrer. É por conta e risco dele. Aí ele vai dizer, vai usar até uma expressão que o pessoal normalmente, que é de outros ramos, não gosta, né? Que ele vai falar, né, daquela situação de que, na verdade, se você cria essas situações de outro a quem recorrer, essa história toda, blá, 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 você, na verdade, está criando, né, ou está vivendo um infantilismo psíquico, né? Um infantilismo porque você está arguindo que existe, então, esse outro a quem recorrer e vou recorrer. Quando você, para poder viver, você tem que aceitar que a vida é finita, que não existe outro a quem recorrer e que, na verdade, como ele diz, qual é o propósito da vida? O propósito da vida não tem propósito. O propósito da vida é viver a vida, né? Com todos os entraves que ela vai apresentar. Mas que isso o ser humano não suporta. Então, como uma vez me perguntaram, mas o senhor acha que devia acabar com as religiões? Eu disse, Deus me livre, não, não pode, de jeito nenhum. Porque como é que é? Uma meia dúzia pode viver sem a ideia de Deus. Freud dizia, eu sou um judeu sem Deus, mas a maioria da população mundial não pode, não tem condições psíquicas para suportar uma, um aborrecimento desses, né? Então, ele vai chamar a atenção, né, dessa questão, vai dizer que todas essas tentativas de felicidade, seja as que você queira, né, essa de ficar, né, isolamento. Ele tem até uma passagem que eu não me lembro de onde é, que ele diz assim, não, aquele ermitão que vai lá para o meio das montanhas, fica lá, ele acha que está com isolamento total, não está, ele está lá o tempo todo pensando em pessoas. Não tem como ele sair disso, né? Aí ele vai falar também daquele amortecedor de preocupações, se drogar, seja lá com o que for, seja lá da forma que for, ter as mais variadas formas de adição, também é uma outra saída. Agora, ele diz que o ideal seria você comungar de uma participação, né, grupal, societária, em que pudesse, de alguma forma, alavancar um pouco mais, aí é uma expressão que ele gosta de usar, essa vertente de Eros, né? Ele vai, até como você sabe muito bem, que essa tentativa de, como ele diz, né, de tornar-se membro da comunidade humana, da comunidade, uma situação mais participativa, etc., seria uma forma, né, de você sair dessa, o que ele chamou de intimidação da inteligência ou infantilismo psicológico, que você tem que pensar. E aí, ele não usa essas palavras, aí quem uso sou eu, né? Eu digo, a questão da fé é um problema, porque quando a proposta da fé é uma proposta que é uma inibição, nas palavras do Freud, da inteligência. Por quê? Porque é assim, não discuta, tenha fé. Você não pode discutir isso, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Bom, tenha fé cai na intimidação da inteligência. Por quê? Você não pode questionar que esse outro não existe. Você tem que aceitar e ir nessa linha de rebanho e tem o outro que vai proteger você. Isso é complicado, né? E ele vai criticar também a questão do valor da vida, né? Que as religiões muitas vezes preconizam, se você sofre aqui, você na outra vida, você vai viver no paraíso. Bom, mas essa outra vida ninguém ainda veio para contar como é que é essa outra vida, então é melhor não considerar muito a hipótese, mas está cheio de gente que considera, né? Não temos que ficar indo por aí, né? Então, ele vai dizer que o outro, na verdade, é sempre o ponto de sofrimento. Ele, não sei se vocês se lembram, até nesse texto dele tem uma passagem muito boa que ele fala até do Heine, né? Que o Heine diz que ele queria ter uma vida saudável, assim, com casas com fruta, com não sei o quê, pó, 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 pó. Mas
que ele também pudesse ver da janela dele uns 7, não me lembro quantos, não, uns 7 inimigos dele lá enforcados na árvore, mas perdoados, mas ele faz a ressalva, perdoados depois de enforcados, né? Querendo fazer um paralelo, né, entre o ser humano e a sua agressividade, e a sua destrutividade, que ele, vamos dizer assim, não perdoa o outro. Então, ele vai dizer, né, que essa situação, vamos dizer assim, destrutiva do homem, essa situação pulsional, essa mistura de Eros com Thanatos, né, ela vai criar o quê? A sublimação, o chamado destino pulsional imposto pela cultura. A cultura, para se fazer, para fazer uma forma de se conviver minimamente de forma harmônica com o outro, você tem que dar alguma direção que seja valorizada a sua parte erótica, libidinal e atanática, né? Por quê? Como eu digo, uma coisa é eu dizer que vou matar João, outra coisa é eu matar João. Eu posso fazer um texto em que eu mato João, mas não posso chegar lá e dar um tiro em João, né? Eu posso dizer que vou matar através da literatura. Aliás, a literatura, né, ela funciona também, não só, como eu digo, essa frase é minha, a literatura é, em princípio, né, para alimentar o que? O narcisismo do sujeito. E, secundariamente, generosamente oferecer aos outros aí o argumento dele, a fantasia dele, a posição dele frente ao mundo. Então, ele vai dizer, né, que essa situação civilizatória ela sempre vai ter que lidar com essas duas questões, pulsão de morte, pulsão de vida, né? Essas coisas têm que estar um pouco mescladas. Você tem que poder dar algum destino a essas pulsões. E elas não podem estar, como estaria numa situação dessa aí, holocáustica, né? Uma pulsão de morte totalmente sem fusionamento nenhum, cada um pode matar, fazer o que quiser. Agora, obviamente que tem alguma coisa que não funciona, né, nesses momentos ou nessas situações. Porque se você dissesse, não, mas isso é coisa de 1939, não! Você vê, se nós todos aqui estivéssemos vivendo hoje na Hungria, como é que nós estaríamos? Né? Na lá a Ucrânia, como é que nós estaríamos? Né? Lá em adjacências lá dos locais mais bombardeados, como é que nós estaríamos? Estaríamos num nível de tensão estratosféricos, ameaçados, né, na nossa vida. Agora, você imagina como deve ser você ir para um campo de concentração, mesmo que você não vá para a câmara de gás. Que no outro dia tivemos uma discussão aqui que eu argumentei isso. Eu me contrariando um pouco a certos colegas advogados que defendem certas posições que eu acho complicado, porque eu dei um exemplo para eles. Eu disse, vocês imaginaram se pudessem, né? Porque aquela menina que os Nardoni jogaram pela janela, eu disse o seguinte: você já imaginou quando a menina se deu conta, pela posição do pai e da mãe, que ela vai ser lançada da janela? Imagine qual é o montante de angústia que entra em cena. É um negócio avassalador, né? É um negócio avassalador, porque isso tem um tempo, né? Como eu digo, o cara se joga da janela. Bom, ele tem um tempo. Como deve ser esse tempo? Eu nunca ouvi essa história. Como deve ser esse tempo de lá de cima até chegar lá embaixo? Deve dar uma certa angústia, mas aquele ali ainda está por conta dele. Maluco ou não, está por conta dele. Mas de uma criança de 7, 8 anos, como é que é isso? Chega você num campo de concentração, você com 3, 4 filhos, já percebeu que está ali cavando trincheira para jogar você lá dentro, como é que vai ser? Como é que é esse montante de angústia
que surge ali, eu nem imagino como é que é isso, né? Deve ser um negócio brutal, terrível. Não tem como para você e para os outros, né? Que estão ali com um filho pequeno. O que que você diz para o teu filho, para o teu irmão? É um negócio avassalador. Espera aí, só já te dou a palavra, Emília. É um negócio avassalador, né? Agora, o ser humano é capaz disso, isso é que é o impressionante, né? E, como eu disse, vê lá, os camaradas lá, os coitados lá, não estão sendo bombardeados para tudo que é lado, dizimado. Bom, mas isso é o ser humano. Aí vem a questão, né, que vai levar a uma interrogação interessante, porque o Primo Levi escreveu uns, se não me engano, uns 8 livros. Está me faltando aqui, não sei, 7, 8, por aí, mas é por aí, 6, 7, por aí, né? E ele escrevendo sobre tudo isso, tem uma passagem dele que eu não achei, mas que eu já li, que ele faz essa pergunta: será que o verdadeiro homem não é aquele que não aceitava essa humilhação, essa deturpação total e se lançava contra a cerca eletrificada? Porque ali estava garantida a morte, porque na hora que ele ia para a cerca, os guardas legítimos já começavam a atirar nele, e ele ia, às vezes não chegava nem na cerca, já morria até antes, né? Porque os caras já atiravam nele de qualquer jeito. Então ele diz: será que esse é que não era o verdadeiro homem? E ele, você pode fazer essa interpretação, ficou sempre um pouco traumatizado com o campo de concentração, mas ele, porque era químico, teve uma benesse lá pelo final, no campo de concentração, ele ficou num laboratório lá. Então, ele se sentia, né, um grande mal-estar em relação aos outros, que não tinham essa oportunidade que ele teve de ficar defendido nesse lugar aí, com todos os tumultos que havia, mas ele ficou defendido aí, porque ele, no final, tem uma discussão. A maioria dos autores, dos intelectuais, acha que ele se lançou da escada. Tem até o livro, tem até o filme, tem um filme sobre a vida do... É pequeno o filme, mas tem o filme sobre o Primo Levi. E lá não entra em questão se foi suicídio, mas dizem que ele se lançou pela escada porque não aguentava mais o mundo interno dele, né? Então, eu trouxe essa questão aqui, né? Só, e vou fechar só aqui com uma parte do texto, né, freudiano, que eu gosto muito, até porque tem 2 partes aqui que são... Está aqui. O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão tão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos ou pulsionais, como quer, deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Aí essa licitação que eu não gosto, homine lupus, quem, em face de toda a sua experiência de vida e da história, terá coragem de discutir essa asserção? Via de regra, essa cruel agressividade espera alguma provocação ou se coloca a serviço de algum outro intuito, cujo objetivo também poderia ter sido alcançado por medidas mais brandas. Aí, mais embaixo, ele vai dizer: o homem
uma besta selvagem a quem a consideração para com sua própria espécie é algo estranho. Homo homini lupus, que não é do Hobbes, como diz, o Hobbes citou, mas isso é do Assinaria, isso é do Plauto. Eu não concordo, porque simplesmente uma alcateia de lobos, e eu entendo um pouco disso, nem de cães, não faz isso que o homem faz. Mas eu acho que poderia parar aqui. A nossa amiga Emília quer falar. Alexandre, abre a Emília aí. Pode abrir, já liberei. Não, primeiro, Luiz, maravilhosa a sua exposição, deslumbrante, né? Mas, quando você falou no Freud, no outro semelhante e no grande outro, a gente sabe que toda essa história começou, né? Que tem um filme que quem não viu tem obrigação de ver, que é a Arquitetura da Destruição, porque eles, de fato, acreditavam que, eliminando a feiura, a doença, né? Que isso, quer dizer, é para a gente ter esse cuidado. Eu fico arrepiada quando eu lembro desse filme. É preciso que a gente tenha esse cuidado, como isso é introduzido, porque não é da noite para o dia, né? Que chega um torturador. Ele veio como salvador da Alemanha, politicamente falando, e depois introduziu toda essa barbárie. Então, era isso que a gente fizesse atenção, porque nos dias de hoje, eu não sei. Pois é, mas você concorda que isso é um fenômeno que se repete, não é? Exatamente, é esse ciclo, né? É essa barbárie que você fala, dessa agressividade que é atávica, né? Ao ser humano, e que a gente tem que estar atento, porque ela entra subliminarmente. Quando você já foi tomada pela onda, já está surfando. Sim, você vê como é que ganha adeptos, né? Sim, eu tenho uma amiga de PUC, que não convivo muito, que o filho é neonazista. Então, é para essa atenção, que não é do dia para a noite. Que a coisa não, isso é processo, e longo processo. Agora, como eu digo, tem receptividade. Agora, é interessante também, já que eu estou com espaço aqui, o Spinoza diz que essa questão de superioridade se baseia em 3 coisas. Primeiro, numa certa infantilidade, que você citou aí, né? A segunda, uma certa inveja. E uma terceira, maldade mesmo. Mas tem uma que você pode considerar que tem nessas situações todas. É uma dose narcísica que o poder encanta, né? Então, você tem um poder de vida ou morte sobre outro, apesar de você dizer, bom, mas isso é uma aberração. Não, não é aberração. O homem se sentir poderoso é um gozo narcísico incalculável, né? E o homem dizer, mata, morre... 3 causas. Baseado nessas 3 causas, infantilidade, inveja e um mau caráter mesmo, vamos dizer assim. Vai, Tereza Nazar aí, Alexandre. Maravilha seu trabalho, Luiz. Obrigado. Publicável. Muito bom mesmo. Maravilha. Muito bom. Realmente, excelente a sua apresentação, Luiz, como sempre. E eu me lembrei de um livro que eu estou lendo ainda, não terminei, de um dos nossos convidados, do Jean-Pierre Lebrun. Ele fala um negócio bem interessante, que ele diz que o homem ele precisa ser, ele não nasce humano, ele precisa ser humanizado. E não é só o fato dele ter acesso à palavra que o humaniza, é o seu questionamento e a sua responsabilidade consigo próprio e com o outro que pode humanizá-lo. Não simplesmente ele viver em sociedade, ele estar submetido a certas regras, não.
é uma reflexão profunda sobre a sua existência e o seu lugar no mundo que pode, né, humanizá-lo. Porque é interessante a gente pensar, você citou o Primo Levi, e quando eu li o livro dele, eu fiquei muito impressionada, mas depois, até comentando com a Bate, que você conhece, Emília, alguns aqui conhecem, que é uma psicanalista argentina, muito amiga, muito querida, ela me deu esse livro de presente. E o livro é um livro de um egresso do campo de concentração, um cara homossexual. Ele disse que o fato de ser homossexual, eles não sabiam que ele era, mas outros sim, o fato de ser homossexual implicava, nesses campos de concentração, numa castração do sujeito e no jogar o sujeito para ser devorado pelos cães, que era uma coisa assim horrorosa. Ele também, evidentemente, não tem, digamos, a força literária que tem o Primo Levi, mas ele escreve sobre isso e é muito impressionante. Eu não consegui terminar de ler o livro. É muito traumático, né? Você ler aquilo e imaginar que o homem é capaz de fazer esse tipo de coisa. Agora, tanto isso, só um instantinho, tanto isso se repete que não muito, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, nas guerras da África, né? Aqueles grupos, eles cortavam os jovens garotos, né? Eles perguntavam: você quer manga curta ou manga comprida? Você quer calça curta ou calça comprida? Que significava cortar o braço aqui ou cortar aqui, manga curta ou manga comprida. Como que pode, né? A que ponto se chega de se esquecer, né? Desse compromisso do cuidado com o outro, né? Porque você cuidar do outro é também você cuidar de você. Então, assim, é muito impressionante esse livro também do Primo Levi, quando ele fala dessas coisas. Realmente deveria ser para esse homem insuportável se lembrar dessas coisas. E escrever não lhe deu serenidade, sossego, né? Só a morte, porque ele não podia esquecer. Não, eu imagino que deva ser uma angústia permanente, torturante, incrível, até porque ele se sentia um beneficiado. Isso. Né? Aí culpado, ele ficava culpado. Exatamente. Né? Porque tem um outro que escreveu um livro, esse fez um livro um pouco diferente. Ele fez um livro com tudo que é fotografia, explicando, é o Ben Abraham. Entendeu? Ele foi também, mas ele não foi de campo de extermínio. Né? O campo dele não era campo de extermínio, quer dizer, não tinha possibilidade de ser exterminado, era trabalho escravo. Então, morria pelo trabalho e tal, mas não era assim, vai para lá ou vai para cá. Né? Esse vai para lá ou vai para cá era o problema. Eu falei, o Sonderkommando era uma coisa assim, eles ficavam 4 meses só naquele trabalho, porque eles eram prisioneiros também, judeus também, eles ficavam 4 meses ali. Para não haver possibilidade de revolta, no final dos 4 meses, matava os 4, jogava lá dentro também, vinham os outros 4, porque eles tinham sempre que manter um terror para evitar qualquer possibilidade de haver reação. Então, você não podia ter material praticamente nenhum, você tinha arame, linha, umas coisinhas assim, se fosse pego com alguma coisa, um alicate, um martelo, já morto. Quando era morto pelo tiro ali mesmo, que não tinha problema nenhum. É brabo o negócio, né? Isso quem já esteve lá, como eu já tive lá nos dois, né? É impressionante o ambiente. Dachau, acho pior o ambiente até do que Auschwitz. Né? Dachau, a cidade toda parece esquisita. Eu acho que até me dá a impressão que a cidade toda está contaminada por alguma
sensação de mal-estar. Pela violência, né? É, Contaminada pela o violência. pessoal é meio esquisito, é estranho, não sei. Eu tive lá com a Adelina também achava o pessoal meio estranho. Em Auschwitz, não, já tem muito turismo. Em Dachau não tem tanto turismo como tem em Auschwitz. Então, tem um clima esquisito. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas dá um certo mal-estar, né? Em Dachau tem das experiências que ele fazia com som, outro cara dentro de uma caixa de som, aumentava o volume então, para estourar o tímpano do cara, para ver o que acontecia, depois botava ele armado dentro de um negócio todo de gelo, de vidro, para ver quanto tempo ele levava para morrer. Uns negócios você nem acredita, né? Essa capacidade inventiva de torturar o outro. É um negócio impressionante, impressiona mesmo. Se você começar a se Pura aprofundar... pulsão de morte, né, Luiz? Pura pulsão de morte. É a pulsão de morte Pura pulsão totalmente de morte. livre, não tem enganchamento nenhum, não tem fusão nenhuma. Né? Agora eu me Totalmente... pergunto, todas essas pessoas que participavam disso, eu acho que eram pessoas que estavam completamente fora de si, em transe. Porque o sujeito ali, ele estava totalmente alienado na ordem. Totalmente alienado na ordem. Eu tenho um livro aqui, que é uma tese de doutorado de um alemão. Né? É um livro grossão assim, chama-se Os Carrascos Voluntários de Hitler. Aí ele diz que esse cara aí, né, um dos exemplos que ele dá, aquele que eu dei, que ele dá um tiro na nuca de uma criança, da idade do filho dele, vai para casa, senta, está sujo de sangue, se limpa, conversa com a mulher e tal, não tem problema nenhum, zero de problema. Como é que é isso? Quem foi a mãe e o pai desse cara? Aí é que está uma pergunta para nós, analistas, né? Que situações extremas são essas que leva o homem a se esquecer de que ele é homem? Porque essa eu acho que é uma pergunta interessante, recorrente, porque se a gente pensar bem, o nosso contemporâneo, claro que talvez não nessa dimensão, mas acontecem hoje coisas muito esquisitas, muito esquisitas. Os sujeitos que chegam ao nosso consultório, eu estou falando assim, evidentemente, de uma dimensão ou outra, mas guardadas as devidas diferenças, um psicanalista hoje, ele não pode achar que ele vai ali no seu consultório, né, brandir a falta. O silêncio dele não funciona como funcionava no tempo do Freud, ou talvez funcionasse no tempo do Lacan. Hoje, o analista, ele, de alguma maneira, ele precisa não só fazer um uso da palavra, que não é qualquer, né? Como ele também tem uma função, muitas vezes, educativa, pedagógica, porque o sujeito não sabe nem falar, né? O que o atormenta. Então, essa é uma questão que eu me pergunto, o que se passa hoje no nosso contemporâneo que esses pacientes que nos chegam, né, a gente não pode dizer que eles são, muitas vezes, né, que eles são perversos, que há uma perversão, como eu escuto muitas vezes, há uma perversão rolando por aí. Não é isso, não é que sejam perversos, mas há uma certa suspensão da referência à lei. E isso talvez promova, né, uma como é que eu posso dizer, um desvio. E aí, nesse sentido, sim, uma perversão da relação do homem consigo mesmo, e não uma perversão no conceito de perversão que a gente está acostumado a trabalhar. Eu acho que hoje o psicanalista está diante de um grande desafio, um enorme desafio, porque os efeitos da análise hoje não se comparam de modo algum aos efeitos da análise nos tempos tanto de Freud quanto de Lacan. A gente vive
um momento, eu acho, complicado na clínica, eu acho. Eu que lido com muito adolescente, você também já trabalhou muito com adolescente, e ainda trabalho, então eu fico assim, impressionada. Olha, A carência, a pueril... Assim, eu até me impressiono um pouco com essas coisas, porque vocês sabem que eu ouvi ao vivo e a cores, né? Eu ouvi sobre crimes, né? Escrevi sobre isso. Então, ouvi. Então, e eu acho. Me estranhava um pouco a forma, um pouco blasé que o sujeito falava. Né? Achava esquisito. Mas isso aí é outra dimensão. Esse aí, eu acho fichinha, perto desses outros caras aí, né? Desses alemães aí, você é uma criança brincando de mocinho, né? Porque esses aí em escala industrial, é uma morte em escala industrial, não é matou meia dúzia, não, é escala industrial. Quantos milhões aí os caras, quantos caras foram responsáveis, quantos tiros lá os caras deram na nuca lá de crianças, né? Não sabemos. Eu vou só terminar aqui, vou ler o poema, como eu tinha prometido, do Primo Levi, porque ele faz uma coisa, né? Ele diz, ele vai perguntar se é um homem, mas um homem que ele vai perguntar é o prisioneiro. Ele pergunta, esse é um homem, mas é sobre o prisioneiro. Aí eu digo, mas ele não faz uma pergunta, é sobre o carrasco, porque o carrasco, sim, é que é perguntável. Né? Mas é isso um homem? E eu acho que, para nós, psicanalistas, eu acho assim, eu acho que a turma tem que conhecer isso, né? Porque isto é o homem. Né? Não é todo homem, mas é também o homem. Né? Então, eu vou ler aqui o poema que ele escreveu no livro, que tem o nome do livro, né? É Isso um Homem, né? É Isto um Homem. Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isso é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. Gravem-na em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, se não, demore-se a sua casa. A doença os torne inválidos. Os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Esse foi o poema que ele fez em homenagem aí à experiência dele, né? É forte o negócio. Aí, Alexandre, acho que pode abrir aí o microfone para todo mundo, que os caras já não estão mais em cena, né? Cadê o Alexandre? Alexandre, pode já abrir aí. desativou, já desativou. Não, já ativou. Eles ficaram com medo, eles sabiam que eu ia aparecer aqui. Muito Ia bom. estar com o cabo de vassoura e o rolo de macarrão. Então, Sandra, você não É, conhece o Primo Levi? conheço. Eu acho que essa situação que você descreve, muito bem colocada, que eu concordo, quer dizer, foi um período da história em que a desumanização virou uma política de Estado, entendeu? Então, assim, não só a escala industrial, como uma política de Estado. Então, quer dizer, você vê como a coisa progrediu e tomou esse vulto. Eu ouvi, inclusive, uma senhora que tinha estado na Alemanha, já faleceu há alguns anos, claro, né? Mas ela tinha estado na guerra, ela era alemã, essa senhora, eu conheci. E
essa senhora me disse assim, quer dizer, ela tinha um constrangimento de ser uma alemã que veio da Alemanha nessa situação, no pós-guerra. Então, ela dizia assim, naquela época, nós vivíamos aquilo e não sabíamos exatamente. Quer dizer, existe uma situação de uma alienação também, não é? E que eu acho que o ser humano também, diante dessa situação, por muito ter lido sobre esse tema, mesmo meu marido veio da Polônia na situação de pré-guerra, né? Então, você imagina como eu ouvi essas histórias, a família dele morreu no gueto de Varsóvia de fome. Então, fez parte dos meus anos de casado ouvir essa casuística toda. Mas essa senhora dizia isso, que ele era muito pequeno na época, eu não sabia dizer, mas havia uma névoa que você não tinha certeza. Então, eu não sei até que ponto a própria cultura alemã, que hoje se penitencia, se ela tinha uma visibilidade concomitante à sua época, porque muitas vezes a gente perde a visibilidade, infelizmente. Esse é o perigo, né? Aí que está. É o perigo. Né? Eu tenho amigos que estavam na praia, né, na Polônia, e não voltaram mais para casa. Não voltaram mais para casa. Estavam na praia, numa cidade próxima a Varsóvia, e dali tiveram que procurar. Felizmente vieram para o Brasil e aqui encontraram uma pátria. Né? Então, a coisa era assim, pega de rompante. De rompante, a própria Marguerite Duras conta no A Dor, né? Velho, né? Então, existem muitos relatos dessa situação ali, e você muito não sabia, porque tudo, inclusive a imprensa, era completamente controlada por essa máquina do Estado. Né? Pois esse que é o problema. O Estado é a política de Estado. Ele constrói, ele pode construir uma verdade então, que é totalmente fake. Eu, às vezes, fico muito preocupada com o que vem se passando, não só em outros países, no nosso país também. Porque o que é a verdade? Né? São os fatos que cada um experimenta, ou o que lhe é dito? Fora as fake news, que se disseminam, como o Balzac mostrou muito bem nas Ilusões Perdidas, até pelos pombos correios, até pelos próprios pombos já disseminavam as fake news. Com as mídias, eu acho que entra esse tema da desumanização, por exemplo, das mídias, que forjam o que acontecia naquela época, multiplicado pela potência 10.000. Disseminando muito complicado isso. absurdos. Eu recebo cada mensagem estonteante. Eu também. É muito estarrecedor. Eu acho que esse é o tema, né? Esse é o tema do nosso encontro. Assim, o que a cultura atual atualiza o genocídio, essas práticas de crueldade. Tá? Maravilha. Muito bom, muito bom. Vou jantar. Beijo, lindas. Um beijo para todos. Tchau. Boa viagem de volta, Tereza. Obrigada. Tchau. Tchau. Faz muita falta. Pois é. Vocês também, para mim. Beijo. Beijo.